Muito bom dia, é um grande gosto poder hoje, dia 24 de abril de 2025, associar-me às vossas comemorações dos 30 anos da autonomia da região autónoma do Príncipe, aliás, cuja data efetiva será 29 de abril, foi criada em 29 de abril de 1995, e de facto 30 anos não são 30 dias, e também não são 30 semanas, e não são também, obviamente, 30 meses. É realmente uma data muito importante e penso que é justo que esta data seja devidamente assinalada com comemorações de diversa ordem. Portanto, neste caso, agradecendo o amável convite que me foi formulado pelo Sr. Presidente do Governo Regional, aqui estou a dar o meu testemunho. É pena que não o possa fazer presencialmente, porque, na verdade, por razões várias, viagens que eu tenho já marcadas, uma ao Brasil e outra a Luanda, Angola, além do fim do ano letivo, que termina em maio, e realmente era de todo impossível estar presente, mas talvez em junho, depois de entrarmos aqui em férias de verão, talvez se possa proporcionar então uma ida a São Tomé, estando lá, enfim, falando com as pessoas e conhecendo em realidade melhor. Eu já conheço São Tomé, já fui várias vezes, não é uma realidade que eu desconheça, e até já fui várias vezes em circunstâncias algo difíceis ou bicudas, porque fui várias vezes como consultor das Nações Unidas, a convite do PNUD, para dar a minha opinião sobre algumas dificuldades do ponto de vista da legislação, em particular a da Constituição, outras vezes também em matéria de litígios eleitorais, e muitas vezes dou opiniões, as pessoas não sabem, dou opiniões, às vezes na comunicação social, embora tente, evidentemente, não meter, porque não devo fazer nas questões político-partidárias, mas muitas vezes dou opiniões ou nos médios de comunicação social, ou opiniões privadas. Tem acontecido muitos políticos, muitos juízes perguntarem-me, e eu dou a minha opinião sobre os assuntos, obviamente com toda a isenção, porque não tenho qualquer interesse, nem quero meter-me nas questões políticas de São Tomé. Elas apenas dizem respeito aos cidadãos são-tomenses, e aqui a minha presença quero que vejam apenas como uma presença amiga e também uma presença técnica, que podendo ajudar naquilo que souber à melhor interpretação e à melhor aplicação das leis do vosso país, em particular das leis que dizem respeito ao direito constitucional, Constituição e leis extravagantes no âmbito do direito constitucional. Portanto, cumprimento todas as autoridades presentes, portanto, em particular o Sr. Presidente do Governo Regional, que me formulou este convite, também o Sr. Moderador, o Dr. Francisco Gula. Também fica aqui o meu agradecimento. Tenho pena de não estar ao lado dele para depois recolher as perguntas, mas haverá a oportunidade também de o conhecer, com certeza, noutra ocasião. E também cumprimento todas as autoridades presentes, autoridades legislativas, autoridades administrativas, autoridades judiciais. Conheço vários juízes do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional, e vários colegas professores, e portanto também aqui um abraço de Lisboa, Portugal, para toda a comunidade também académica de professores, de alunos, funcionários e das várias instituições e estabelecimentos de ensino, acho que conheço bem, sobretudo ligados ao direito da República de São Tomé e Príncipe. E, portanto, sintam-se todos cumprimentados, e é um grande gosto poder aqui deixar-vos umas breves reflexões, precisamente num tema que tem a ver um pouco com uma ideia de balanço e programa de futuro, balanço do passado, saber como é que surgiu a ideia de criar uma região autónoma do Príncipe, em que termos é que isso foi possível, na perspectiva, claro, mais legislativa e normativa, e depois o que é que se pode fazer no futuro. Portanto, a minha intervenção terá essas duas dimensões, uma dimensão presente olhando para o passado e uma dimensão do presente, mas também olhando para o futuro. Terá essa dupla dimensão para trás e para a frente, para fazermos aqui uma análise, tanto quanto possível, breve e compreensível, daquilo que foi e daquilo que poderá vir a ser a região autónoma do Príncipe. Sabem também que eu tenho, de facto, dedicado uma boa parte da minha vida, talvez mais de metade da minha vida, aos países lusófonos, e tenho também publicado vários livros sobre direito constitucional. Aliás, em Angola e Moçambique já publiquei 2 manuais, em cada um desses países, sobre o direito constitucional desses países. Ainda não o fiz em relação a São Tomé. Quem sabe se o próximo livro não poderá ser, precisamente, a publicação de um livro de direito constitucional de São Tomé e Príncipe. De todo modo, deixo aqui algumas indicações, digamos, de livros que podem ter interesse
para compreender o vosso direito constitucional e, em particular, esta área que hoje vou falar, que é uma área muito importante e é uma área difícil. Digo sempre aos meus alunos, é a área mais difícil do direito constitucional, que é aquilo que nós chamamos de direito regional, ou direito constitucional regional, ou seja, as normas da Constituição que organizam e disciplinam a atividade das regiões autónomas, no vosso caso é uma só região autónoma, e as relações que essa região tem com a República e os seus poderes, os seus variados poderes no âmbito das várias funções do Estado, função legislativa, função política e função administrativa, não tem função judicial. Mas, portanto, de toda maneira, deixo aqui algumas indicações biográficas em livros em que trato disso, mas obviamente da perspectiva portuguesa. Uma dessas indicações é este Manual de Direito Constitucional, que já vai na 7ª edição, publicado pela Livraria Almedina. Portanto, deixo aqui este livro que tem um capítulo lá mais para o fim sobre o direito constitucional regional, embora da ótica portuguesa, embora também com alguns aspectos que sirvam a todos os países, digamos, uma certa teoria geral. E também já agora também vos ofereço um livro que publiquei já há uns anos sobre precisamente direito constitucional regional. Ofereço aqui, digamos, virtualmente, depois oferecerei fisicamente, que é este um pequeno livro só sobre a parte do direito constitucional regional, que se chama A Autonomia Legislativa das Regiões Autónomas Portuguesas. Aliás, este livro foi feito com base em vários pareceres que durante algum tempo fui dando à Assembleia Legislativa da Madeira, que também, como sabem, não agora nestes últimos anos, mas nos anos 2005, 2010, 2015, teve problemas complicados de articulação com a República e também problemas lá de instabilidade política derivado de um partido, digamos, minoritário, que levantava algumas questões difíceis. E já agora também posso dar aqui uma outra indicação, é que tenho publicado pela Livraria Almedina este livro com as Constituições dos Estados lusófonos. Já vai na 4ª edição. Espero, talvez em breve, também publicar uma nova edição, porque este livro já tem algumas coisas desatualizadas. E, portanto, a minha ideia, então, é falar-vos um pouco sobre as regiões autónomas em geral e, em particular, a região autónoma do Príncipe. Mas não sem que antes vos faça uma breve apresentação da vossa Constituição e dizendo uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas que é uma coisa que deve orgulhar muito os santomenses em geral. É claro que São Tomé tem uma Constituição que corresponde à chamada Segunda República, porque São Tomé, assim como os outros 4 países de língua oficial portuguesa em África, logo a seguir ao 25 de Abril, precisamente que amanhã recordamos aqui em Portugal o 50º aniversário, o 25 de Abril, enfim, finalmente, abriu as portas à independência, que foi tardia, já devia ter sido antes, não é? Infelizmente não pude contribuir para que pudesse ser ainda mais rápida, era de tenra idade nessa altura, mas, de facto, nessa primeira fase, os países de língua portuguesa, porque ganharam logo a independência, tiveram de dotar-se de constituições, mas não puderam ficar beneficiados com a Constituição Portuguesa, que só seria feita um ano depois, porque a Constituição Portuguesa só foi aprovada em 2 de abril de 1976. Portanto, no próximo ano vamos comemorar 50 anos, em 2 de abril de 2026, 50 anos. E, portanto, mas no ano anterior, no caso de São Tomé, em 12 de julho de 1975, o país ganhou a independência e era necessário dotar-se de uma Constituição, não podia estar à espera da Constituição Portuguesa para se inspirar nela. Aliás, até no caso de São Tomé, a primeira Constituição foi feita mais tarde, foi feita em novembro. Mas a verdade é que, a partir do fim dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, o panorama internacional muda, o comunismo, sobretudo de inspiração soviética, desaparece, há uma implosão da União Soviética e há, digamos, uma corrente enfim, que varre todos esses países de renovação e de mudança dos sistemas político-constitucionais no sentido de adotarem sistemas político-constitucionais de Estado de Direito Democrático. E essa corrente, esse vento democrático, esse vento de Estado de Direito Democrático também, de facto, chegou a São Tomé e Príncipe e isso corresponde nestes vários países a uma Segunda República. Claro que em alguns países, sobretudo o caso de Angola e Moçambique, essa Segunda República não tem uma única Constituição, mas já vai num deles, em Moçambique já tem uma segunda Constituição da Segunda República, portanto ao todo são 3, não é? Primeira da Primeira República, depois uma de 1990, no caso de Moçambique, e depois agora a atual, a de 2004, mas no caso de Angola até tem mais do que isso, porque em Angola houve uma primeira Constituição na altura da independência, portanto em 11 de novembro de 1975, mas depois Angola em 91
teve o fim da Primeira Guerra Civil, houve uma primeira revisão, uma mini-constituição, depois em 92 uma outra revisão, outra mini-constituição, mas a Constituição definitiva em Angola só apareceria mais tarde, em 2010. Mas o que é curioso é que em São Tomé não aconteceu nada disso. As coisas foram mais rápidas e mais sossegadas. Porquê? Porque houve uma Constituição feita logo a seguir à queda do Muro de Berlim, foi feita em 2000, portanto, perdão, foi feito em 1990, melhor dizendo, não foi no ano 2000, 1990, porque foi nessa altura que aconteceu realmente a queda do Berlim, que foi a partir de 1989, 1990, portanto 91 o fim da União Soviética, e em 1990 de facto, o vosso país dota-se de uma nova Constituição, a Constituição da República de São Tomé e Príncipe. E o que é que eu queria aqui salientar, ao contrário do que sucedeu com outros países de língua portuguesa, é que no caso de São Tomé, a vossa Constituição foi a única que foi referendada pelos cidadãos. Foi a única que foi referendada. As outras não foram referendadas e, portanto, a vossa Constituição de 1990, que foi aprovada precisamente em 1990 e depois mais tarde foi também, digamos, alterada, essa Constituição, de facto, é uma Constituição que está em vigor, já teve uma revisão constitucional importante no tempo do presidente Fradique de Menezes, mas evidentemente que essa Constituição precisa hoje de uma profunda alteração e de uma revisão substancial. Portanto, nós estamos na Segunda República em São Tomé e Príncipe, com uma única Constituição que foi realmente referendada em agosto de 1990, tem essa característica, mas muitos dos problemas que têm acontecido em São Tomé e Príncipe, alguns deles eu tenho também dado a minha contribuição no sentido de serem resolvidos de uma forma linear e rápida. Muitos deles eu estou convencido que derivam também do facto de a Constituição não estar devidamente calibrada, devidamente afinada em algumas das suas disposições, ou ter realmente um problema de falta de disposições que devia ter do ponto de vista do seu melhor funcionamento. E, portanto, também penso que ao lado da questão que agora vou tratar do governo autónomo do Príncipe, há um problema geral também de necessidade que, aliás, todos os países têm. Portugal também tem tido as suas revisões constitucionais, já fizemos 7 revisões constitucionais. A recente tem havido várias tentativas, mas não têm sido bem sucedidas. Mas qualquer país tem a necessidade de fazer uma revisão constitucional e São Tomé e Príncipe não foge a essa regra. E penso que ao fim de tantos anos, desde 1990, e com uma revisão feita, penso que em 2003, era a altura agora de fazer uma nova alteração da Constituição, talvez profunda, aperfeiçoando e colhendo a experiência, enfim, numa lógica, também uma lógica, digamos, de unidade, uma lógica não partidária e uma lógica também de aprofundamento técnico e de correção de certas coisas que têm que estar realmente afinadas na Constituição. Penso que isso é um aspecto muito importante e, aliás, desde já da minha parte, aliás, falei disso ao Sr. Presidente do Governo Regional, e a outras autoridades de São Tomé, também tenho toda a disponibilidade para, se for o caso, poder dar esse contributo. Bom, mas agora vamos falar sobre o Governo Regional ou a região autónoma de São Tomé e Príncipe. Sabem que a ideia de haver regiões autónomas é uma ideia interessante e é uma ideia recente. E é a ideia de ter aqui um equilíbrio, um ponto intermédio entre duas realidades mais extremas. Ter um Estado unitário, em que a função legislativa não sai nunca do Estado, apenas se pode centralizar aspectos, digamos, de natureza autárquica, de natureza administrativa, mas também não estarmos no outro extremo, que é o extremo de haver Estados compostos, Estados federais, ou o caso do Reino Unido, que é uma União Real, e, portanto, não há razões nem para um Estado unitário centralizado, nem há razões para haver um Estado federal, Estado composto. Então, há razões para haver aqui um ponto de equilíbrio intermédio, em que o Estado não tem os poderes todos, mas partilha, através de um processo de centralização, uma parte das suas funções. Não a função judicial, essa não vai partilhar, mas a função de natureza legislativa e de natureza administrativa, de natureza política. E, portanto, neste caso, essa função digamos, é entregue a outras entidades. Se for natureza administrativa,
isso tem a ver com o chamado poder local e outras entidades que fazem parte da administração pública, mas se for de natureza legislativa e política já aparece uma nova figura chamada região autónoma. Aliás, que tem na Europa uma grande tradição por várias razões, porque a criação das regiões autónomas não tem que ser a mesma, as razões que se usagem essa solução não tem que ser a mesma. O grande país que começou com o processo de regionalização foi a Itália, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a Constituição de 1947. Mas as razões para haver regiões autónomas em Itália não são razões de natureza linguística, nem são razões de natureza nacionalista, porque a Itália é um país unitário do ponto de vista linguístico, sempre foi, o italiano, e a cultura é uma cultura italiana há muito tempo, embora durante muitos séculos a Itália fosse uma manta de retalhos de várias monarquias, mas na verdade, digamos, foi no século XIX que a Itália se unificou, através do movimento do Ressurgimento. Houve uma unificação italiana a partir de 1860, e depois com a dificuldade pelo meio de ter que se anexar os Estados Pontifícios, que atravessavam a Itália mais ou menos ao meio, de Roma até ao lado, até o Adriático, digamos, aquela zona central de Itália, eram os Estados da Santa Sé, portanto chamados Estados Pontifícios, mas claro que a unificação italiana tinha que, pelo meio, anexar os Estados Pontifícios, e sobretudo havia outro problema, é porque a capital de Itália só podia ser Roma, mas também Roma era a capital dos Estados Pontifícios, e portanto havia uma disputa sobre quem é que seria o dono da capital de Roma, se seria o novo Estado italiano ou se seria a Santa Sé com o Papa como capital. E portanto a solução que se encontrou foi uma solução depois de umas décadas de conflito sério, chamada questão romana. Foi uma solução de se criar digamos, os Estados Pontifícios desapareceram e criar um pequeno Estado, aliás é o Estado menor do mundo, o Estado da Cidade do Vaticano, precisamente no quarteirão lá em Roma, que nós chamamos Vaticano. E estou a falar no momento em que há poucos dias faleceu o Papa Francisco, e também fica aqui a minha recordação desse grande Papa, aliás, com quem tive a ocasião de estar numa cerimónia há cerca de 2 anos, na abertura do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, Pejuca, em janeiro de 2023. Mas de facto isso foi necessário para que a Itália pudesse ser um país unitário, mas ao mesmo tempo, não nessa altura, mas mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, depois a Itália teve um período fascista, criaram-se regiões autónomas. Portanto, hoje toda a Itália, se nós formos às várias regiões da Itália, são regiões autónomas. Outro país que também é totalmente constituído por regiões autónomas é a própria Espanha. Mas aí as questões são mais complicadas do que a Itália, porque na Itália não há propriamente um problema de independentismo ou de separatismo de certas regiões. Embora haja uma questão no norte de Itália, chamada Padania, a ideia de que deve ser independente em relação à Itália do Sul, e há uma grande acrimónia entre a Itália do Norte, que se julga trabalhadora, e a Itália do Sul, preguiçosa, digamos assim, em termos, colocando assim as questões em termos talvez simplórios. Mas no caso da Espanha é diferente. Porque a Espanha é um Estado unitário que também adotou as regiões autónomas, em todas as suas várias regiões, mas a Espanha tem muito mais elementos de desunião do que tem a Itália. Porque na Espanha não é só um problema de diferenças de natureza cultural ou de modo de ser, ou de, porventura, alguns dialetos de uma língua única, porque a Espanha não tem uma língua única. Sabemos que há uma língua oficial chamada castelhano, nós dizemos, enfim, uma forma mais simples, espanhol, mas na verdade a Espanha tem várias línguas oficiais. Tem o galego, na Galiza, a norte de Portugal, tem o basco, no País Basco, que é uma das regiões, que abrange uma parte também francesa, na fronteira entre o norte da Espanha com o sul da França, do lado do Golfo de Biscaia, do lado, portanto, do Atlântico, do norte não, do lado do Mediterrâneo. Tem o catalão, na zona da Catalunha, cuja capital é Barcelona. Portanto, tem, enfim, há quem diga que o valenciano também é uma língua própria, enfim, parecida com o catalão, mas, portanto, temos já aqui, como percebem, temos o castelhano, temos o galego, temos o basco e temos o catalão. E talvez o valenciano, portanto, como 5 línguas próprias, o que já é uma coisa muito mais séria do ponto de vista da manutenção da identidade e da unidade. E depois, recentemente, todos assistimos também àquela tentativa de separação da Catalunha da sua declaração de independência, que não foi para a frente, e isso foi considerado um crime, e, portanto, houve um julgamento das pessoas que participaram nesse crime de separação, da tentativa, que não se consumou, da separação da Catalunha como região autónoma e a sua transformação num país independente. Agora, no caso também de Portugal, já agora também vos posso dar a experiência, porque Portugal também tem regiões autónomas,
mas não é em todo o território, é só nas regiões insulares. Nós temos 2 arquipélagos, os Açores e a Madeira, a chamada Macaronésia do Norte. Depois a Macaronésia do Sul são as Ilhas Canárias, que pertencem a uma região autónoma que pertence à Espanha, e depois mais ao sul a República de Cabo Verde, chamada Macaronésia do Sul. Ora, no caso de Portugal, a existência dos Açores e da Madeira também não tem nada a ver com línguas, porque lá o português a língua é mesmo, é o português, embora com sotaque, no caso dos Açores, bastante pronunciado, não tanto na Madeira, mas nunca houve propriamente nenhum desejo independentista desses dois arquipélagos, dos Açores da Madeira. Portanto, não há um problema de grande diferença, não há um problema linguístico, não há um problema religioso, não há outras religiões que não a religião dominante, que é o catolicismo. E, portanto, aqui, no caso de Portugal, realmente a necessidade da criação das regiões foi uma necessidade que teve que ver com o caráter ultraperiférico, com o caráter insular, ultraperiférico mais nos Açores, mas insular em geral, dos Açores e da Madeira, dessas comunidades, que precisavam ter um governo próprio, digamos, de ter uma estrutura política que lhes desse mais poder para se poderem governar melhor e para poderem ter melhor resposta às suas necessidades, digamos, os chamados custos da insularidade, que obviamente que são muito maiores quando são territórios pequenos, que não têm dinheiro para fazer grandes infraestruturas, não têm economias de escala, ou muitas vezes não têm o número suficiente de hospitais, ou não têm gente suficiente para ter uma boa universidade, ou para ter escolas, ou para ter outro tipo de equipamentos sociais e equipamentos culturais. E, portanto, isto são os chamados custos da insularidade. E isso é uma coisa que realmente é necessário considerar. E portanto, assim sendo, no caso também da região autónoma do Príncipe, penso que foi uma boa solução a Constituição ter permitido, e depois a seguir ter-se criado um estatuto político-administrativo, a Constituição ter permitido precisamente a criação da região autónoma do Príncipe, através da aprovação do seu estatuto político-administrativo, criando todo um conjunto de regras. Portanto, aqui não se trata de, obviamente, encarar a região do Príncipe como uma ilha, aliás, a segunda maior ilha do arquipélago de São Tomé, no sentido de ser independente, não é disso que se trata, ou de haver uma grave fratura na identidade nacional, mas trata-se, devido à sua distância, julgo que são 150 km, que separam São Tomé, a ilha principal da Ilha do Príncipe, que realmente não havia outra maneira de ter um bom funcionamento e um bom governo da região, além dos poderes que são próprios da República, também ter um poder regional que possa realmente exercer as suas competências de várias ordens, não apenas de natureza administrativa, mas também de natureza legislativa. E, portanto, é essa a razão de ser da existência da região autónoma do Príncipe. Portanto, não tanto uma razão de natureza de diferente religião ou diferente língua ou uma diferente cultura, mas uma necessidade de ter um autogoverno para melhor se poder governar com mais autonomia, com mais efetividade, para poder, digamos, de uma forma mais hábil suplantar as dificuldades da própria e os custos da própria insularidade. E, portanto, penso que essa é que é aqui a grande razão de ser. E, portanto, aqui no fundo a existência de uma região autónoma com os seus órgãos próprios, a Assembleia Legislativa e o Governo Regional, digamos, são uma grande alavanca, digamos assim, para o desenvolvimento da própria região. Aliás, lembro sempre do famoso cientista, enfim, da Antiguidade Clássica, Arquimedes, não é? Que inventou várias leis da física, e ele dizia a certa altura uma famosa frase, princípio de Arquimedes, aliás, que dai-me uma alavanca e eu levantarei o mundo. E, portanto, é assim mesmo. Portanto, aqui neste caso, um governo regional é uma alavanca que pode não levantar o mundo, mas pode realmente incrementar e fazer desenvolver melhor uma região autónoma. E aliás, é essa a experiência que se pode ver em Portugal. Aliás, no caso, por exemplo, da Madeira, que foi criado ao mesmo tempo dos Açores, com a Constituição de 1976, é curioso verificar que hoje a Madeira, ao fim destes anos todos, ao fim de 49 anos, a Madeira tornou-se dos lugares de Portugal mais desenvolvidos. Era um lugar muito atrasado há 30 ou 40 anos, mas hoje a Madeira já ultrapassou vários lugares do Portugal continental. Os Açores não tanto, porque têm mais dificuldades, são 9 ilhas com dificuldades porque têm uma maior dispersão das pessoas pelas várias ilhas, mas realmente penso que hoje está provada a evidência para aqueles que tinham dúvidas, porque há sempre os inimigos das autonomias regionais,
mas está provado, há evidência que, de facto, o regionalismo político-legislativo, além também do regionalismo administrativo e das autarquias locais, é uma alavanca muito importante no próprio desenvolvimento. Bom, mas esta é a razão de ser, mas agora é preciso analisar, digamos, como as coisas têm funcionado e qual é que é a estrutura e qual é que é, digamos, a perspectiva de futuro. Eu estive a ler com alguma atenção o vosso estatuto, que foi também, entretanto, depois alterado. Não vou agora aqui massacrar-vos com muitos pormenores, mas eu queria só falar aqui de 3 aspectos que talvez me mereçam aqui uma reflexão autónoma. A região autónoma tem os seus órgãos próprios, tem uma Assembleia Legislativa e tem um governo regional, e depois tem relações com a República através do Primeiro-Ministro. E depois tem toda uma maquinaria da administração pública regional, portanto, de função administrativa, e depois tem as questões de natureza de direito de finanças públicas, portanto, receitas próprias, receitas dos empréstimos, património próprio, impostos próprios, tudo isso depois que está legislado nesse mesmo estatuto político-administrativo. Mas eu gostava aqui agora talvez de frisar 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes e sobre os quais então agora talvez se pudesse projetar uma mudança para o futuro. Eu penso que seria importante essa mudança. E a primeira tem a ver com a própria organização dos órgãos regionais. Como vos disse, a Assembleia Legislativa, que é eleita pelos eleitores registados na região, na Ilha do Príncipe, e portanto, o Governo depois é nomeado pelo Primeiro-Ministro em função dos resultados eleitorais para a Assembleia Legislativa do Príncipe. Mas eu aqui julgo que a questão tem que ser ponderada da melhor maneira, porque o sistema que foi adotado em São Tomé é diferente do sistema português. No sistema português há um certo microclima do sistema político regional. Isto é, o sistema regional funciona em si próprio. Tem uma escassa relação com a República. No vosso caso, não. E porquê é que o português tem uma escassa relação com a República? Porque tem lá um órgão que é da República, mas só funciona lá, que é o representante da República. Antes chamava-se ministro, agora chama-se representante, agora desde 2004 chama-se representante da República. E portanto as coisas funcionam, digamos, nesta trilogia de órgãos: Assembleia Legislativa, Governo Regional e Representante da República. Tivemos, aliás, há cerca de um mês, eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira. E já houve a nomeação do novo governo, precisamente com a intervenção do Representante da República. Mas no caso da região autónoma do Príncipe não é bem assim, porque não há um órgão que representa a República só na região. E, portanto, quem dá posse, quem escolhe o governo da região autónoma do Príncipe é o Primeiro-Ministro. A relação que a região autónoma tem não é com um órgão do Estado que tenha uma tarefa exclusiva naquele território, mas é com um dos órgãos, com o presidente, com o chefe de um dos órgãos de soberania, que é precisamente o governo. E enfim, não vou agora estar a pronunciar-me sobre comportamentos político-pessoais, isso não me compete, mas julgo que seria importante saber se esse sistema funciona bem assim ou não, por uma razão muito simples. É que se a relação que a região autónoma tem é com o Primeiro-Ministro, e não é, por exemplo, com o Presidente da República, se é outra possibilidade, ou não é com outro órgão que seja indicado pela República, mas que não só funciona na região, como é o caso de Portugal, do chamado Representante da República, pode haver aqui um risco de uma maior politização e maior interferência do partido que está no poder, do partido que suporta o governo, conforme a maioria que fizer vencimento na Assembleia, para a Assembleia Legislativa Nacional, ou na Assembleia Nacional Popular da República de São Tomé e Príncipe, e, portanto, com o risco de poder haver uma interferência política do partido que ganhou ao nível nacional, uma vez que a entidade que intervém é uma entidade mais política, mais ativa, que é o Primeiro-Ministro, disso pode resultar uma maior intranquilidade nas relações entre a República e a região autónoma. Portanto, se fosse o Presidente da República, em vez de ser o Primeiro-Ministro, provavelmente esse grau de maior intensidade ou de vibração política seria menor, porque no vosso sistema, como é aliás no sistema português, é um sistema semipresencial e quem governa é o Governo, não é o Presidente da República. Portanto, se o Presidente da República intervir diretamente, em vez de ser o Primeiro-Ministro,
nos assuntos de relação da região autónoma com a República, pelo menos há uma garantia, que é uma garantia de uma menor politização, se é que existe, estou só a pôr hipótese teórica, há uma menor politização nas relações do Estado de São Tomé e Príncipe com a região autónoma de São Tomé e Príncipe. E, portanto, penso que essa é uma questão que deve ser avaliada, da relação que ser feita com o Presidente da República ou com o órgão a criar exclusivo para funcionar só na região autónoma do Príncipe. Claro que isto para acontecer pressupõe, obviamente, uma revisão constitucional, mas penso que é uma questão que deve ser vista até por uma outra razão. É porque no vosso Estatuto Político Administrativo, vosso região autónoma do Príncipe, há uma coisa curiosa, é que o governo regional, coitado, coitado entre aspas, tem uma dupla responsabilidade política. Portanto, é responsável politicamente perante a Assembleia, o que é normal, porque a Assembleia que é eleita, digamos, é o órgão que dispõe de uma soberania regional, popular regional direta, mas o Governo Regional também é responsável politicamente perante o Primeiro-Ministro. Portanto, ele no fundo está ali, digamos assim, responsável perante duas realidades completamente distintas. Responsável perante um órgão regional, sendo ele próprio um órgão regional, mas também é responsável politicamente perante a República. E ainda por cima não o Presidente, mas o Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo da República. Isto pode realmente induzir ou introduzir problemas complicados digamos, na tranquilidade das relações que devem existir entre os órgãos e porventura ser objeto de reflexão. Não sei se têm feito essa reflexão, estou aqui a dizer isto pelo estudo que estive a fazer do vosso sistema e não vejo nestas palavras, obviamente, qualquer tipo de observação crítica a qualquer comportamento que, entretanto, tenha sido praticado por qualquer Primeiro-Ministro, seja o atual, seja os anteriores, que absolutamente desconheço o que tenham feito em relação à questão da região do Príncipe. Conheço as pessoas, têm sido, mas não sei exatamente se essas relações têm sido de conflitualidade ou se têm sido relações pacíficas, mas penso que do ponto de vista do desenho da solução constitucional, penso que essa solução é uma solução discutível, por causa de um problema que é, no fundo, fomentar ou propiciar uma interferência maior de um órgão mais político ao nível nacional, político e executivo, num outro ambiente que deve ser um ambiente de microcosmos, de microclima, que é o ambiente da região autónoma, que é outra coisa diferente de uma república, neste caso a autónoma do Príncipe. Este é o primeiro aspecto. Um outro aspecto tem a ver com os poderes legislativos. O Estatuto Político Administrativo diz que a região autónoma do Príncipe tem poderes legislativos que são exercidos através da Assembleia Legislativa. Aliás, o artigo 5º do Estatuto Político Administrativo é muito claro, diz que existe autonomia política, administrativa, financeira, económica e fiscal da região autónoma do Príncipe e que isso não afeta a soberania da República. Sim, senhor, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, mas o problema é depois a definição dos termos em que é feita essa intervenção. Recorre-se aqui ao conceito que em Portugal tem sido muito discutido, o conceito do interesse específico regional. Portanto, a Assembleia Legislativa pode fazer leis regionais se corresponderam a interesse específico regional. Depois aqui o Estatuto, a certa altura, faz aqui uma lista daquilo que entende ser um interesse específico regional. Eu tenho as minhas reservas sobre esse sistema, que esse sistema em Portugal foi adotado durante algum tempo, mas depois foi abandonado. Isso deixou de estar na Constituição, passou a estar no Estatuto Político Administrativo. Mas mesmo assim tem havido muitas dificuldades porque às vezes o Tribunal Constitucional Português tem uma interpretação demasiado estatista, digamos assim, ou estadual das competências, e mesmo quando são competências obviamente regionais e quando há uma solução, uma disciplina jurídica muito diferente da lei que se aplicaria ao restante território da República, vem dizer que há um princípio implícito de unidade nacional e, portanto, declara inconstitucionais as normas que, digamos, das leis regionais que diverjam de um padrão de uniformização legislativa que deve ser apanágio da República. Não havendo propriamente norma que o diga, digamos, mas retira essa inconstitucionalidade de um princípio implícito de unidade da República. E, portanto, penso que tem que se trabalhar melhor quais são as matérias que devem ser de interesse específico, porventura não exagerar, talvez agora com a experiência de 30 anos, saber o que é que verdadeiramente funciona e talvez deixar de reivindicar aquilo que verdadeiramente não funciona, e penso que isso é muito importante para se melhor afinar o poder legislativo regional.
E claro que depois, aqui, ao nível também da região autónoma, como entidade administrativa, também há muita coisa a dizer. E claro que aqui o problema da região autónoma do Príncipe é muito mais grave do que é, enfim, pelo menos a experiência que eu conheço melhor das regiões autónomas portuguesas, porque é uma região muito pequena e tem poucos recursos. Mas, obviamente, que tem que haver aqui o melhor enquadramento possível para o funcionamento dos órgãos administrativos ou para o funcionamento desta região, não tanto agora como entidade política ou legislativa, mas como entidade da administração pública, porque a região autónoma do Príncipe é também uma pessoa coletiva, não só de direito constitucional mas também uma pessoa coletiva de direito administrativo, porque tem poderes na área da função administrativa e também na área também financeira, das finanças públicas, como vos disse, da gestão dos vários recursos, de vários tipos de receita, o património próprio, funcionários próprios, tudo isso. Portanto, também julgo que é preciso revisitar um pouco o desenho da própria região autónoma do Príncipe, enquanto ela se apresenta como uma entidade da administração pública, digamos, da República de São Tomé e Príncipe, embora, obviamente, uma entidade autónoma em relação à administração pública do Estado de São Tomé e Príncipe. E para terminar, visto que já me estou aqui a alongar, então eu talvez resumisse estas minhas considerações num conjunto de ideias que seria, no fundo, corrigir aquilo que tem funcionado mal. Claro que aqui estou a falar, enfim, com um conhecimento um pouco mais distante e mais vago, porque só quem está no terreno é que sabe como ninguém, e o seu presidente, certamente o Governo Regional, sabe como ninguém as agruras e as dificuldades que certamente tem tido levar por diante esta empreitada, esta tarefa difícil, de facto, que é governar uma região periférica com poucos recursos, e por isso também acho que está de parabéns, enfim, por toda a sua energia, o seu entusiasmo e a sua juventude, que é um grande ativo também, e portanto também por isso fica aqui esta saudação especial, mas é preciso ver o que é que está a funcionar mal e não querer tudo ao mesmo tempo. Isso em política é completamente errado. Não se vai a lado nenhum quando se quer tudo. Quando se costuma dizer que as pessoas têm mais olhos do que barriga. E, portanto, mais vale prescindir de alguns instrumentos que não funcionaram bem, que não são muito importantes, para concentrar as energias naqueles instrumentos que devem ser verdadeiramente aperfeiçoados. Portanto, corrigir o que é que está mal e também aprofundar os poderes de que ainda não se dispõe na sua plenitude. E, portanto, eu julgo que aqui o que era importante era, digamos, um redesenho na própria Constituição da República de São Tomé e Príncipe, digamos, uma reformulação, um aperfeiçoamento do próprio modelo constitucional da região autónoma do Príncipe. A Constituição da República de São Tomé e Príncipe, como vos disse, é uma Constituição já muito antiga, que teve a tal única revisão em 2003, mas é portanto, uma Constituição de 1990, como vos disse, que foi até objeto de referendo, e portanto que foi publicada em 90, mas depois houve uma revisão de 2003, que foi objeto de referendo, enfim, numa manifestação muito interessante até de soberania popular, mas isso não quer dizer que não deve haver aqui uma intervenção na própria alteração da Constituição, embora, como sabe, isso é uma matéria que transcende, obviamente, os poderes da região autónoma e é uma matéria que diz respeito só à Assembleia Nacional e não à Assembleia Legislativa, porque só ela é que tem poderes de mudança da própria Constituição. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que deve ser realmente considerado e julgo que é isso que deve ser feito. E já agora aproveitar, enfim, quando nós não é todos os dias que se faz uma alteração à Constituição, mas haverá muitas outras razões para rever a Constituição de São Tomé e Príncipe. Eu tenho falado sobre isso várias vezes e, portanto, talvez até a pretexto de se aperfeiçoar o sistema político ou constitucional regional, talvez pudesse, enfim, num clima consensual, em que prevalecem mais os interesses técnicos do que os interesses políticos, mas aproveitar, digamos, o melhor possível de uma conjuntura que se possa criar para se fazer um aperfeiçoamento da própria Constituição da República de São Tomé, mas, claro, incluindo nessa alteração, não vou agora falar de outras, não é o motivo da minha intervenção, poderei falar talvez em junho, quando aí for, de outras razões para corrigir a Constituição de São Tomé,
não substituir, mas corrigir algumas soluções que não têm provado bem. Mas, pelo menos, esta matéria, digamos, o enquadramento dos fundamentos constitucionais da autonomia regional do Príncipe podem ser aperfeiçoados numa revisão constitucional. Esse é um aspecto que eu gostaria aqui de deixar claro. Depois, também, penso que é importante, do ponto de vista da organização política, arranjar uma solução diferente daquela de fazer depender a nomeação do Governo Regional do Primeiro-Ministro da República de São Tomé. Penso que essa solução é uma solução altamente discutível. Não estou agora a criticar ninguém e não estou a dizer exatamente se tem funcionado bem ou mal, mas penso que tem que ser ponderado, porque isso merece ponderação. Porque corre riscos, mesmo que tenha corrido bem, eu não sei se tem corrido bem ou mal, não sei. Mas mesmo que tenha corrido bem, pode correr mal. É que tem tudo para correr mal. Mesmo que tenha corrido bem, tem tudo para correr mal. Porquê? Porque é muito diferente a posição de um Primeiro-Ministro da posição do Presidente da República, sobretudo num sistema como é o de São Tomé ou como é o de Portugal, que é um sistema semipresencial, em que, digamos, o centro em que o Primeiro-Ministro é que é o protagonista do Executivo, não é o Presidente da República. E, portanto, se temos um Primeiro-Ministro que é o protagonista do Poder Executivo, que faz política, digamos, que é um ativo da política, que é um protagonista da política, que é normalmente o líder da maioria parlamentar nacional, é evidente que ele vai também vai levar a sua política para a região autónoma. Como é evidente, e sobretudo, então, se o partido que lá tiver ganho não for o seu, ainda será pior. Portanto, enquanto se for o Presidente da República, ou se for um órgão que seja criado, o género de um Presidente da região autónoma, que é o que se tem pensado aqui em Portugal, porque em Portugal muitos fazem a apologia da abolição do representante da República e com a criação de um presidente das regiões autónomas, eleito, por exemplo, ou ser o presidente da Assembleia Legislativa, ser outra possibilidade, há vários modelos, mas agora o que tem que ser é um órgão mais formal e mais distante e que não esteja na refrega política direta e, portanto, aí o Primeiro-Ministro não é uma solução, a meu ver, digamos, totalmente pacífica e seria talvez mais fácil que a posição que ele lá ocupa, digamos, de tutela da região autónoma fosse mais pelo Presidente do que propriamente pelo Primeiro-Ministro ou então através da criação de uma entidade que representasse a República na própria região autónoma. Ou então a criação de um Presidente da região autónoma, mas claro que não é para substituir o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro, mas é apenas um órgão, mais um, neste caso um órgão do governo próprio, mas um órgão, digamos, presencial representativo, não um órgão com poder executivo, que isso é o governo, nem um órgão com poder legislativo, porque esse papel é reservado à Assembleia Legislativa Regional do Príncipe. Depois, outro aspecto também importante seria a questão da clarificação das competências legislativas. Esta questão do interesse específico é uma questão muito duvidosa. Depois não pode haver, obviamente, leis, embora com interesse específico, mas que sejam matérias reservadas à República. E estamos sempre nesta dificuldade de saber tudo o que é reservado à República nunca pode ser legislado pela região autónoma, mesmo que seja do seu interesse específico. Portanto, talvez aqui soluções de uma maior flexibilização no alargamento, que no fundo esse é o objetivo, no alargamento da competência legislativa regional. Portanto, penso que essa também é qualquer solução que se faça, mudando o sistema de não ser através do interesse regional, mas através da tipificação de competências que são atribuídas pela Constituição só às regiões autónomas e nas quais a República não pode legislar. Matérias, enfim, claro, isso nunca será possível em matéria de direitos fundamentais, ou em matéria penal, ou em princípios gerais de direito civil, ou em princípios fundamentais do sistema fiscal, como é evidente, isso não está fora de questão, mas certos regimes, certas coisas que se digam respeito só à economia regional, acho que as leis devem ser exclusivamente regionais. Não deve haver leis nacionais para coisas que só acontecem na região autónoma do Príncipe e que não tenham a transcendência, que não tenham a ver com as funções de soberania, mas tenham a ver com questões mais locais que têm a ver com o bem-estar daquele território. Portanto, se forem questões de soberania, aí sim tem que ser matérias da República, mas se forem questões que se relacionam com aspectos económicos ou sociais, penso que aí a Assembleia Legislativa deve ter competência exclusiva e não ser aí autorizada a República a intervir e, portanto, serem casos de interesse específico, mas com uma maior delimitação no sentido de serem uma legislação regional exclusiva, sem qualquer autorização para intervenção da República, a não ser em casos excepcionais, em porventura que se pudesse colocar, digamos, de uma crise ou de uma cisão, digamos, na unidade da República, que também não estou assim a ver como possível. E depois também julgo que há uma questão que é muito importante, aliás, estive até recentemente
há 2 semanas em Luanda, numa conferência, aliás, muito bem organizada, a convite do Presidente do Tribunal de Contas de Angola, o conselheiro Sebastião Gunza, e tive a ocasião de falar com o vosso Presidente do Tribunal de Contas, talvez até esteja neste momento a ouvir-me, portanto, uma saudação ao Sr. Presidente Conselheiro do vosso Tribunal de Contas de São Tomé. Aliás, tive com ele uma conversa muito interessante também para me atualizar um pouco sobre as vossas questões, mas precisamente aí está um ponto importante, é toda a reformulação das questões que têm a ver com o regime das finanças públicas regional. Eu agora aqui não tenho dados concretos porque não fiz esse estudo, embora também seja uma área que eu gosto bastante porque tenho também lecionado finanças públicas e direito financeiro e direito fiscal e direito económico. Aliás, sou coordenador na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto do mestrado em direito fiscal, aliás, já por 10 anos consecutivos, com grande sucesso, para grande surpresa minha. E de facto sempre gostei, além de ser constitucionalista, também gostei muito sempre de questões jurídico-económicas, digamos a chamada Constituição Económica. E eu acho que precisamente é nessa matéria que é preciso revisitar este estatuto que vocês têm. Já é um estatuto que tem muitas normas relacionadas com o sistema tributário regional e o sistema do património regional, das receitas e das despesas públicas regionais. Com certeza isso não está em causa, obviamente, diminuir isso, mas reavaliar como é que isso está a funcionar, saber se deve o Estado ficar vinculado a um mínimo de transferências que muitas vezes sei que devem falhar, porque também não há recursos, e portanto arranjar mecanismos mais objetivos de vinculação da própria República para não oscilar em função dos humores da política, porque as pessoas não têm culpa dos humores da política. Portanto, as pessoas, neste caso os residentes no Príncipe, querem que o seu governo tenha dinheiro para poder resolver os seus problemas, independentemente das disputas partidárias ou das ambições pessoais ou dos ódios político-partidários. Isso não tem que contar para a função política, ou quem faz política tem que pôr isso de parte. Tem é que se preocupar com as instituições e com o bem-estar do seu povo, neste caso o bem-estar do povo da Ilha do Príncipe. E, portanto, arranjar mecanismos mais seguros, mais certeiros e fazer uma avaliação do que está. Julgo que as coisas não devem estar perfeitas, certamente que não estão, porque nunca estão. Essa questão em Portugal é uma questão sempre recorrente. Tem havido várias versões da chamada Lei das Finanças Regionais, é uma luta constante. Embora é uma luta que neste momento, sobretudo a região autónoma da Madeira, está a perder, porque na verdade a região autónoma da Madeira já não é uma região de subdesenvolvimento em relação à República no seu conjunto, é das zonas do país, incluindo a Grande Lisboa, em que tem o maior PIB de Portugal, em que há uma maior taxa de bem-estar. O nível de bem-estar é muito elevado hoje já na região autónoma da Madeira, não obstante ser uma região autónoma, por razões várias, claro, ligadas ao turismo. E recentemente também ligadas a uma vaga de migrantes que regressaram à Madeira, enfim, pelas razões que nós sabemos, as coisas não estão a correr bem na África do Sul, porque há uma grande comunidade madeirense que emigrou, e pior ainda na Venezuela. Portanto, há muitas pessoas a regressarem, de filhos de madeirenses venezuelanos, ou mesmo madeirenses que foram para a Venezuela e que estão a regressar em massa à Ilha da Madeira. Isso pode trazer problemas, mas também pode trazer vantagens. São pessoas que regressam às suas origens e também trazem consigo toda uma experiência que adquiriram numa outra latitude, e isso só pode enriquecer uma comunidade, neste caso da região autónoma da Madeira. Já não acontece isso na região autónoma dos Açores, porque aí, apesar de tudo, há muitas comunidades nos Estados Unidos e no Canadá, mas não há propriamente nenhum processo de, digamos, reversão ou de regresso em massa dos imigrantes que estão nos Estados Unidos e no Canadá. Espero que nos Estados Unidos não haja mudança de nenhuma atitude nessa matéria, mas de facto sabemos o que é que está a acontecer na Venezuela. E sabemos o que é que está a acontecer na África do Sul. Pior na Venezuela, mas a África do Sul também está num processo de grande degradação, infelizmente, das suas condições. E de facto há muitas pessoas que estão a regressar. Aliás, posso dizer à vontade que o meu irmão mais velho é médico e vive na África do Sul há 30 anos. Ele licenciou-se numa faculdade de medicina em Bruxelas e depois teve uma oportunidade de emprego, e porque, enfim, gostava e aventurou-se e ficou realmente cidadão sul-africano. Já lá fui visitá-lo muitas vezes. E ele, enfim, como imagina um irmão, conta sempre muitas histórias, quase diariamente,
e sei muito bem o que é que está a acontecer na África do Sul, e realmente lamento muito do que está a acontecer. Há um processo, digamos, de grande acrimónia também em relação à minoria branca, que, claro, enfim, é um processo natural, porque a minoria branca ostracizou e discriminou de uma forma cruel a maioria negra, e não quer dizer que agora haja uma vingança, mas às vezes parece. Mas há um processo realmente complicado neste momento na África do Sul, e por isso também, e também aumenta a criminalidade, e por isso eu sei que muitos cidadãos de origem madeirense, acho muitos até doentes, do meu irmão, que eu sei, que estão muitos a regressar, há muitas famílias a regressar à Madeira. E, portanto, é preciso avaliar as vossas diferenças regionais, saber o que é que vai ser feito ou não. No caso de São Tomé, há uma circunstância particular também, que é a questão da exploração petrolífera, em que a ilha do Príncipe também deve ter uma palavra a dizer, como uma região que é especialmente carenciada e que deve ser também protegida, além de haver aqui uma preocupação também de os equipamentos sociais e os equipamentos económicos não serem garantidos, digamos, com uma certa equidade para todas as populações, e portanto não embarcar numa privatização, digamos, excessiva de todos os equipamentos turísticos e outras coisas assim, no caso da Ilha do Príncipe, porque as ilhas não são privatizáveis. A Ilha do Príncipe, além de mais, é uma região autónoma, é um território nacional, e deve haver mecanismos de preservação da identidade nacional contra, porventura, alguns interesses estrangeiros que às vezes podem aparentemente ser bons, mas depois podem ter por trás de si alguns intuitos menos confessáveis. Também é uma questão que eu julgo que é importante, não vou falar aqui em nomes, mas também de defender a soberania, no fundo, a soberania regional, do ponto de vista de defender o poder político regional também da sua captura de certos interesses particulares que podem incidir de uma forma mais direta numa região que, sendo mais frágil economicamente, é mais suscetível de ser capturada por esses interesses económicos que muitas vezes são poderosos. Portanto, deixo-vos aqui esta minha opinião, um pouco assim, percorrendo vários assuntos, tanto quanto é possível falar-vos de uma experiência que também não conheço assim em pormenor. O meu conhecimento é um conhecimento legislativo das pessoas com quem falo, mas espero em breve poder conhecer melhor, se proporcionar essa minha visita de novo a São Tomé e a Ilha do Príncipe. Eu já lá fui uma vez, a minha primeira vez que fui a São Tomé, curiosamente, penso que foi em 97, 96. Na minha primeira vez eu fui também à Ilha do Príncipe. Depois disso já fui, julgo que 6 ou 7 vezes a São Tomé, mas nunca mais voltei à Ilha do Príncipe. Mas a primeira vez que fui, aliás, na altura havia uma cooperação com a Força Aérea, fui naquele avião, um aviocar da Força Aérea. Foi uma conferência sobre o direito regional organizada pela Assembleia Nacional, e na altura pude ir à Ilha do Príncipe, mas realmente desde então, desde 96, nunca fui mais. Portanto, a ir agora será a segunda vez, e tenho realmente muita curiosidade de saber como é que as coisas entretanto evoluíram. E portanto, desejo excelentes comemorações dos 30 anos da autonomia político-administrativa da região autónoma do Príncipe. Penso que São Tomé e Príncipe é um país lusófono que, da perspectiva de Portugal, é um país muito respeitável. Temos aqui uma grande comunidade de são tomenses, gente boa, gente pacífica, gente que tem uma identidade, gente que fala português, e portanto nós os portugueses gostamos muito de ter imigrantes também que falam português e que são gente que se identifica connosco, portanto numa concepção alargada daquilo que é ser lusófono, daquilo que é ser falante português, daquilo que é ter um passado comum, enfim, não, muitas vezes mau, como foi obviamente o colonialismo, mas com coisas boas, porque o colonialismo ficou no passado, mas entretanto veio um novo ambiente de relações entre Estados soberanos e em cooperação universitária, económica, empresarial, na área da saúde, na área da cultura. Enfim, no meu caso, a minha missão é esta, é ser professor, e a minha cooperação é sobretudo uma cooperação no âmbito universitário, e portanto tenho também colaborado com algumas instituições universitárias são tomenses, e penso que ainda há muita coisa a fazer, e da minha parte também terei gosto em disponibilizar-me para que isso se possa desenvolver. E portanto, muito obrigado pela vossa atenção, desejo um bom debate. Enfim, infelizmente eu não posso acompanhar esse debate, e portanto já escapei às perguntas difíceis que muitos certamente queriam fazer, mas prometo que responderei a essas perguntas difíceis, se o moderador quiser ter a paciência de registrar, quando voltar então, em junho,
talvez possa organizar uma nova conferência, talvez sobre outros temas e com outros colegas, quer em São Tomé, a cidade da ilha principal de São Tomé, quer também na própria Ilha do Príncipe. Santo António, julgo que seja a capital. E muito obrigado então pelo vosso cuidado, e boas comemorações, muitas felicidades e parabéns à região autónoma da Ilha do Príncipe. Muito obrigado.